Maria Célia de Souza Santos, a teoria do octeto. A teoria do octeto estabelece que os átomos devem possuir 8 elétrons em sua camada de valência, ou seja, para adquirir estabilidade química. Desse modo, um átomo apresenta a distribuição eletrônica igual de um gás nobre, seja mais próximo ao seu número atômico. Quando um átomo possui 8 elétrons na sua camada de valência, ele alcança a sua estabilidade. Isso quer dizer o quê? Que não se ligará com outros átomos, pois não apresenta tendência a ganhar ou perder elétrons. No entanto, a teoria do octeto não nos ajuda a encontrar a fórmula de todos os compostos. Por quê? Porque existem, portanto, exceções a esta regra, que são 2. Portanto, ocorre somente com os elementos não metálicos do terceiro período em diante, que possuem 3 ou mais camadas eletrônicas. Um exemplo é o fósforo. O fósforo, ele pertence à família 15 e a sua massa atômica é 15. Ele possui 5 elétrons na sua camada de valência, ou seja, segundo a teoria do octeto, ele deveria receber mais 3 elétrons para poder ficar estável, ou seja, ficar com 8 elétrons, mas ele só recebe apenas 5. Meu nome é Maria José. Então, de acordo com a regra do octeto, os átomos buscam estabilidade, mas para que isso aconteça, eles precisam ter 8 elétrons na sua camada de valência, assim como os gases nobres. Quando um átomo não tem 8 elétrons na sua camada de valência, ele faz ligações com outro átomo. Essas ligações podem ser iônica, aquela que acontece entre os átomos de metais e os não metais. Pode ser ligações covalentes, que ocorrem entre os não metais e os semimetais, ou ligações metálicas, que acontecem entre os metais. Nas ligações iônicas, um dos átomos é obrigatoriamente um metal e o outro um ametal. O átomo metálico tende a perder um de seus elétrons para um átomo ametal. As ligações covalentes é um tipo de ligação química que ocorre com o compartilhamento de pares de elétrons entre átomos que podem ser hidrogênio, ametais e semimetais. A ligação metálica é a que se estabelece entre os metais. Os átomos de metais possuem baixa eletronegatividade e grande tendência a perder elétrons da sua última camada. Agora que já sabemos que para ter estabilidade, os átomos precisam ter 8 elétrons na sua camada de valência, ou seja, na sua última camada, e que é através das ligações químicas que eles perdem, compartilham ou doam elétron entre si. Como acontece isso? Vamos ver agora algumas ligações. Um átomo de sódio tem 11 elétrons distribuídos em suas camadas, com 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e apenas 1 na camada de valência. Já o cloro possui 17 elétrons distribuídos em suas camadas, com 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 7 elétrons na sua última camada, precisando de 1 elétron para se manter estável. Quando o sódio e o cloreto se aproximam, o átomo de sódio perde o elétron da sua última camada para o cloro. Depois de perder um elétron, o sódio torna-se um íon com carga positiva. O elétron removido do sódio completa a última camada do cloro, que se torna um íon cloreto com carga negativa. Uma ligação covalente entre o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio possui apenas 1 elétron na sua única camada, precisando de mais 1 para se manter estável, pois o hidrogênio, por ter apenas uma camada, consegue se manter estável apenas com 2 elétrons. O oxigênio possui 8 elétrons, distribuídos em suas camadas, com 2 elétrons na primeira camada e 6 elétrons na segunda camada. Portanto, ele precisa de mais 2 elétrons para completar sua última camada. Quando o hidrogênio e o oxigênio se aproximam, eles estabelecem uma ligação covalente entre eles, compartilhando um par de elétrons. O hidrogênio passa a ter então 2 elétrons na sua última camada e o oxigênio passará a ter 7 elétrons, necessitando de mais 1 elétron para completar sua última camada e ganhar estabilidade.